Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis, do nosso Jefa de Niterói. E é com muito prazer que recebemos hoje vocês aqui, esperando que esse nosso encontro possa trazer a todos nós um pouquinho de paz, de esclarecimento, de consolo e de ânimo para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o nosso companheiro Luiz Celso, do Grupo Espírita João Batista, de Rio Bonito, que nos falará sobre o tema Jesus, o Celeste Amigo. Mas antes da gente passar a palavra ao nosso companheiro, vamos nos unir em uma prece, pedindo ao nosso Deus, Pai de infinita bondade, que abençoe os nossos esforços, que Jesus, o nosso celeste amigo, esteja conosco, e que a espiritualidade de nossa casa possa, através dessa reunião, mesmo que virtual, fazer chegar a cada um que esteja necessitado de um pouco de consolo, de paz e de esclarecimento, possa escutar hoje aqui palavras de ânimo, que os fortaleça, que os torne mais alegres, mais dispostos e mais confiantes na misericórdia de Deus. E com a tua permissão, Senhor, pedimos para iniciar esses nossos trabalhos. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe e guarde. Agradeço inicialmente aos corações amigos dessa casa pela nova oportunidade de participarmos dessa atividade de forma virtual. Não te turbe a agressão do crime, caminha junto ao Cristo soberano, educa-te no esforço sobre-humano, na conquista do páramo sublime. Na faina, no trabalho que redime, ascenderás à paz do doce arcano. Foge à trama infeliz, ao mal insano, rumo ao bem que a verdade nos inspire. Segue em busca do Cristo venturoso, aceita a dor, acolhe a luz, porfia nos caminhos do Mestre generoso. Não te importe as vascas da invernia, o alvorecer com Cristo é mais radioso, porque antecede a luz de um novo dia. Essa bela página intitulada Novo Dia, de autoria do Espírito Alta de Souza, que se encontra no capítulo 17 do livro Irtes e Irtes, psicografada por Irtes Terezinha e Júlio César Grande Ribeiro, vem nos convidar a essa conduta de caminhar junto ao Cristo soberano, no esforço de autossuperação, de autoeducação, de modo que as agressões do mundo não nos perturbem a marcha. É um convite a que possamos buscar a ascensão espiritual através do trabalho no bem, com a superação das barreiras entre as quais as tramas infelizes do mal insano, a invernia da vida, isto é, os momentos difíceis que naturalmente todos passamos, e a aceitação da dor, não de forma passiva, mas resignada e ativa. Interessante ressaltar aqui que o próprio espírito Irtes Terezinha, através da mediunidade de Julinho Grande Ribeiro, no referido capítulo 17 do citado livro, um livro, aliás, inusitado, porque as páginas que iniciam o capítulo foram psicografadas pela Irtes enquanto encarnada,
e depois revisada pelos benfeitores espirituais através do Julinho, depois que a Irtes tinha desencarnado, e é seguida, no mesmo capítulo, de uma página fotografada pelo Julinho e ditada pela Irtes, desenvolvendo o tema que o benfeitor espiritual trouxe anteriormente. Por isso, no referido capítulo 17, a Irtes escreveria uma página sobre a poesia de Alta de Souza, na qual ela iria intitular Ditoso Alvorecer. E, desdobrando o pensamento da poetisa, Irtes Terezinha irá nos dizer em determinado momento: Jesus ensejou uma alvorada de amor em favor do mundo. E depois que Irtes enumera a vivência exemplificadora do Cristo, ela nos dirá relativamente às afirmações do Mestre querido. Afirmou-nos ser o caminho. De fato, por sua hierarquia espiritual, conhece a saciedade o percurso que ainda não fizemos em nossa ascensão para Deus. É a mais pura realidade essa afirmativa do Espírito Irtes Terezinha, porque quando pensamos em Jesus, nem sempre recordamos da sua condição de espírito puro, o qual, dentro da hierarquia espiritual, se encontra no mais alto grau a que conseguimos conceber. E, portanto, sabe muito bem qual é o caminho que os espíritos necessitamos trilhar para ascender espiritualmente. Vamos pensar um pouco quem é Jesus, o Cristo. Allan Kardec, na tão conhecida questão 625 de O Livro dos Espíritos, vai nos possibilitar ter uma noção apenas, da grandiosidade de Jesus. Não somente no modo pelo qual Kardec fez a pergunta às nobres entidades espirituais, mas também no seu judicioso comentário à referida questão. Vamos aqui recordá-lo. Indagou o codificador: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Merece considerar aqui que o tem oferecido ao homem, este homem significa a humanidade. Poderia ser refeita a questão: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e de modelo? Vejamos que a pergunta já enumera o mais perfeito que Deus tem oferecido para ser guia e modelo. E a resposta sintética: Jesus. Os benfeitores espirituais não fazem nenhuma digressão em torno dessa resposta. Apenas afirmam: o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para ser guia e modelo da humanidade é Jesus. E Kardec, em seu judicioso comentário, vai nos afirmar que para o homem, isto é, criatura humana, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, nós, como criaturas humanas vinculadas à Terra, podemos aspirar um dia chegar a essa condição que Jesus apresenta. Mas, para tanto, indispensável é envidarmos esforços. E continua Kardec: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E dirá o codificador: e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele, no caso Cristo, o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Vejamos que Allan Kardec tinha perfeita dimensão de quem era Jesus. Kardec nos traz essa realidade de que o divino amigo de todos nós, celeste benfeitor das nossas vidas, era animado pelo divino influxo do Pai Criador. Não era o Pai Criador encarnado, mas foi a maior expressão de Deus na Terra através da sua vivência. Posteriormente, o mesmo codificador da doutrina espírita, no seu livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 1868, no capítulo 15, ao analisar os chamados milagres do Evangelho, no item 2, vai nos falar da superioridade da natureza de Jesus
e nos dizer, sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não se enquadra nesta obra, ou não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, dirá Kardec, não podemos deixar de reconhecê-lo, um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento dos seus desígnios. Vejamos que Kardec afirma que Jesus é um dos mensageiros diretos de Deus, porque o tipo de missão que ele realizou, Deus somente confia aos seus mensageiros diretos. Afirmando mais adiante ainda o codificador na referida Gênesis, capítulo 15, item 2. Seria Jesus mais do que um profeta, porquanto seria o Messias divino. Portanto, Jesus está acima da condição de profeta. É o divino enviado à Terra para nos trazer as leis divinas que necessitamos vivenciar. E ao final das suas reflexões, nessa página da Gênese, Kardec vai nos dizer, respondendo a questionamentos feitos, que se Jesus operava as suas curas na condição de médium, o próprio codificador, fazendo esse questionamento, irá responder que não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se serve os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Vejamos que Kardec tem perfeita noção de quem era o Cristo. Ele, o Cristo, assistia os demais. Não era assistido por nenhum dos espíritos que faziam parte do seu séquito espiritual e que, na verdade, eram os seus tarefeiros. Agia por si mesmo, diz o codificador, em virtude do seu poder pessoal. Que espírito ao demais, indaga Kardec, que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-los de o transmitir. E aí vai fazer uma afirmativa extraordinária. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, diz Allan Kardec, ele era o médium de Deus. Portanto, Jesus foi o medianeiro da divindade junto às criaturas humanas. Veio nos trazer tudo quanto o Pai Celestial desejou transmitir aos seus filhos da terra. Ele o fez através das palavras, mas sobretudo da vivência deste nosso celeste amigo. E Kardec, antes desse momento na Gênese, já havia apresentado o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 4, referências acerca de Jesus, para afirmar categoricamente que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe, diz Kardec, dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento, porque a vinda de Jesus é anunciada em diversas épocas pelas vozes que cantaram a chegada do Messias, do Libertador, do Avatar, dependendo das culturas, e que previram a vinda do Cristo em determinado momento. Dirá o codificador, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, isto é, na realidade espiritual. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios da criatura humana se reconciliar com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Jesus é, portanto, esse que veio nos apresentar o caminho que necessitamos seguir para essa nossa ascensão espiritual. Na referência do evangelista Lucas,
no capítulo 2, versículo 29 do seu evangelho, vamos encontrar a figura de Simeão, aquele idoso que fazia vigília na porta do templo e que certo dia, indo ao templo, por inspiração, ele encontra José e Maria com o menino Jesus, ainda criança, e tomando o menino nos braços, irá exclamar Simeão, conforme anotado por Lucas: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. E mais adiante, ainda reproduzindo as palavras de Simeão, no versículo 32 do referido capítulo 2, diria o evangelista Lucas que Simeão havia afirmado a luz para alumiar as nações. Jesus é esta luz para alumiar as nações. Trouxe, nesses momentos iniciais do nosso encontro, essas referências acerca de Jesus, para que possamos verificar que, embora a grandeza de sua condição espiritual, ele esteve entre nós pessoalmente um dia, e a sua presença na terra, como essa luz imperecível, dividiu a história, porém, ele jamais se apartou da humanidade, que no seu próprio dizer representa o rebanho que o Pai Celestial lhe confiou, e do qual nenhuma das ovelhas se perderia, conforme anotou Mateus 18, 10 a 14 e Lucas 15, 1 a 7. Mas voltando à mensagem de Irtes Terezinha, por Julinho Grande Ribeiro, dirá ela ainda acerca de Jesus, que assegurou-nos ser a verdade, e deu-se por testemunho do Pai Criador, buscando acima de tudo os interesses divinos junto aos destinos humanos. Outra realidade, essa afirmativa de Irtes Terezinha, porque em todos os momentos de sua presença física na Terra, Jesus sempre cumpriu a vontade de Deus em todas as suas ações, ao ponto de se permitir imolar para testemunhar o seu grande amor por todas as criaturas. Certamente, meus queridos irmãos, à luz do Espiritismo, o martírio de Jesus não representa a salvação automática da humanidade, como muitas vezes é interpretado por alguns segmentos religiosos, que merecem o nosso respeito, mas que a interpretação espírita é diferenciada. Porque, na verdade, à luz do Espiritismo, esse sacrifício de Jesus para nós é o exemplo de que, pela causa do bem e da verdade, e no cumprimento das leis de Deus, a fidelidade ao Pai do céu e a confiança nos seus desígnios supremos deve chegar até o sacrifício da própria vida, que é o bem mais precioso que dispomos. Jesus demonstra que, pela causa do bem, é muitas vezes necessário doar a vida para que esse bem se instale na terra, como realmente aconteceu, porque após ter sido o mestre imolado na cruz, a sua mensagem se espalhou pela humanidade e através de inúmeras vozes vem sendo cantada pelos séculos e milênios afora. Mas prossegue ainda Irtes Terezinha na referida página. Garantiu-nos Jesus ser a vida. Prova maior disso não poderia ter oferecido, senão da sua própria ressurreição, triunfando glorioso sobre a perecibilidade da matéria e ascendendo aos planos divinos em toda a glória do seu esplendor espiritual. Jesus, meus queridos irmãos, baseado nessa afirmativa de Irtes Terezinha e do próprio Mestre, em retornando ao convívio dos seus discípulos após a sua morte, deixou a prova incontestável da sobrevivência da alma e da possibilidade da comunicabilidade dos chamados mortos com os chamados vivos, e de que o verdadeiro amor sobrevive além da morte. Tendo vindo conviver com os seus corações queridos durante 40 dias, e depois ascende espiritualmente às regiões celestes onde habita, mas continua ainda acompanhando a marcha da coletividade humana. E ao fechar a sua página
intitulada Ditoso Alvorecer, dirá ainda Irtes Terezinha pela mediunidade de Julinho Grande Ribeiro acerca de Jesus, que Mestre e Senhor veio ao mundo trazer-nos uma alvorada de amor, ensinando-nos os rumos da luz imperecível. Amemos a Cristo Jesus, nos convida Irtes Terezinha, o divino amigo de todos nós, e caminhemos por suas pegadas rumo ao ditoso alvorecer. Sim, meus irmãos, Jesus é esse divino e celeste amigo de todos nós, que vem acompanhando o nosso jornalear pelas trilhas da evolução, desde os primórdios, conforme bem enfatiza o nobre Espírito Emmanuel, na introdução do seu livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1938, ao afirmar que passaram as gerações de todos os tempos com suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa na indumentária humilde dos escravos. E, em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Vejamos essa afirmativa de Emmanuel. O determinismo do amor e do bem é lei do universo. Não podemos escapar a esta lei. E mais hoje, mais amanhã, nos submeteremos ao determinismo do amor para o nosso crescimento espiritual, superando todas essas catástrofes em busca de uma vida melhor. Mas continua Emmanuel na sua afirmativa. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e de justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, diz Emmanuel. Todas as coisas humanas se modificarão, afirma ainda. Ele, porém, Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Jesus está acima de todas as circunstâncias transitórias que possam ocorrer na Terra. Como diz Emmanuel, ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Em face dessa realidade, por que tanto temor ainda graça em nossos corações diante das lutas naturais que atravessamos hoje no contexto da humanidade? Por que acreditar que a iniquidade possa ter supremacia na Terra, como se a humanidade estivesse qual embarcação sem rumo em mar revolto? Em seu livro, Há 2000 anos, vamos encontrar no início da obra, no item que foi intitulado Na Intimidade de Emmanuel, uma mensagem desse benfeitor espiritual, datada de 30 de setembro de 1938, na qual, entre as inúmeras afirmativas, dirá o querido benfeitor espiritual, mentor de Chico Xavier, acerca do Império Romano, então o mais poderoso do mundo, ao tempo em que ele estava renascido como Públio Lentulus, o senador romano. Dirá Emmanuel: permitiste, se referindo a Jesus, acerca do Império Romano no seu tempo, permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando vistes que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, dissestes: basta, são vindos tempos de operar-se na seara da verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos,
rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado, despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Vejamos que no momento em que o Império Romano estava ameaçando a estabilidade da vida planetária, a direção do planeta, capitaneada pelo Cristo Jesus, disse basta, e o Império Romano derruiu, desapareceu. Hoje apenas verificamos, na Roma do presente, apenas os despojos daquela antiga Babel de faustos e de tantas dificuldades e depravações. Por que, então, meus irmãos, tanta dúvida acerca do amparo de Jesus nestes dias da atualidade que estamos atravessando? Se os seus prepostos continuam, juntamente com ele, auxiliando a coletividade humana. E foi ele mesmo quem afirmou que nunca nos deixaria órfãos de sua assistência, conforme João anotaria no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 18. Por que tanta dúvida, meus irmãos? Por que tanta valorização do mal, da ação das sombras, em detrimento do amparo divino que nunca nos tem faltado? Porque temos visto isso em muitos momentos. Se valorizar excessivamente o mal, a ação do mal, a ação da perturbação, esquecidos de que também estamos sob o império da ação do bem, do equilíbrio, da harmonização. Mas muitas vezes temos observado este excesso de valorização do mal. E esse será o próprio Emmanuel, que irá nos trazer numa outra obra também psicografada por Chico Xavier, intitulada O Consolador, publicada em 1940, ao ser indagado na questão 291 do referido Consolador, como interpretar o anticristo, Emmanuel responderia, para o nosso esclarecimento, resposta que tem ficado pouco lembrada nos dias da atualidade, sobretudo entre nós, no movimento espírita. Diz Emmanuel respondendo como interpretar o anticristo. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o evangelho na terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas, enfatiza Emmanuel, não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto com tal suposição negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Temos esquecido essa afirmativa, que é uma realidade. As forças que operam contra o Evangelho na Terra e nas esferas espirituais vizinhas a nós, seres encarnados, não têm um poder absoluto, meus irmãos, para neutralizar a ação de Jesus, como diz Emmanuel, porque seria negar a previdência e a bondade de Deus. No entanto, reafirmamos, temos visto muitas afirmativas que parecem esqueceram ou não atentaram para esta elucidação de Emmanuel, clara e lógica. Aliás, será esse mesmo Emmanuel também, no livro que leva o seu nome, psicografado um pouco antes do Consolador, em 1938, no capítulo 2, ele, Emmanuel, já havia afirmado acerca de Jesus e do Evangelho do futuro, que raças e povos ainda existem, naqueles recuados anos de 1938, que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor e da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, a irradiação do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Emmanuel está afirmando que nunca estivemos ao abandono. Em todas as épocas, mensageiros do Cristo vieram trazer a lei de amor, embora nem todos possam conhecer ainda essa doutrina de Jesus, mas a lei de amor, ela está espalhada
de forma simbólica em diversas regiões da Terra, mesmo naquelas ainda onde o Evangelho não tenha alcançado. E diz Emmanuel ainda, o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, isso é, a venda das coisas sagradas, que aliás foi nosso tema em outra oportunidade nessa casa de Francisco de Assis. O império da força conspirarão contra ele, isto é, contra o Evangelho. Mas, diz Emmanuel, tempo virá em que sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho, um dia, na essência da sua mensagem, estará espraiado por toda a terra, e será ele que irá nos sustentar, como nos sustenta nos dias da atualidade, nas provações coletivas que atravessamos na terra. O amor de Jesus por todos nós, em humanidade, é de tal ordem que ele veio pessoalmente trazer a sua mensagem, a Boa Nova. E foi o próprio Cristo que nos trouxe a assertiva de que, muito mais do que servos ou vassalos de seu reino, deveríamos buscar aceitar o título de amigos, conforme bem referiu o evangelista João, no capítulo 15, versículo 15 de suas anotações. Disse-nos Jesus: já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E tendo-nos feito conhecer a sua mensagem, nos prometeu enviar um outro Consolador para ficar eternamente conosco, para nos ensinar todas as coisas, para nos fazer recordar o que ele havia dito. E Jesus cumpriu a sua promessa, enviando à terra a doutrina espírita, pela voz do Espírito Verdade e de sua luminosa falange. Que temos feito desse conhecimento e dos convites constantes do Evangelho desse divino amigo e da mensagem espiritista? O que temos feito, meus queridos irmãos, desta mensagem renovadora? Necessitamos deste dia. Busquemos o aconchego do Senhor, conforme nos diz o querido Espírito Francisco de Paula Vitor, pela mediunidade de Raul Teixeira, no capítulo 16 de seu livro Quem é o Cristo? Ao afirmar, tomando por base a fala de Jesus anotada por João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E diz Paula Vitor para todos nós: por mais que a alma se decida por usar a sua liberdade para o gozo das fantasias dissolventes, um dia chega em que o cansaço a dobra. Por mais que a criatura se dedique ao armazenamento das coisas perecíveis, que será compelida a deixar, junto com o casulo carnal esgotado, vem o momento da reflexão que lhe permite a mudança. Por mais que a pessoa se rebele contra a vida, crendo que a culpa dos seus fracassos e torturas interiores está nas leis de Deus, advém um instante no qual eclode a claridade do bom senso, que a dor propicia e tudo começa a se refazer. Em qualquer situação que esteja, diz Francisco de Paula Vitor, guarde a certeza de que você pertence ao grande rebanho do bom pastor, mesmo quando se acha na posição de ovelha desgarrada ou travestido de lobo devorador, mais carente, inseguro e amedrontado do que propriamente lobo rapaz. Ao considerar isso, ainda afirma Paula Vitor, não dê mais ouvido ao orgulho insensato, tampouco à acomodação paralisante. Venha ao encontro dele e deixe-se aconchegar nos seus braços de ternura, sempre abertos para os que o buscam. E mais à frente, o nosso querido Francisco de Paula Vitor irá nos dizer pelas mãos do amigo Raul Teixeira: jamais creia
que você é uma indefesa vítima de demônios cruéis. Para quem procura o Senhor, disposto a transformar as próprias sombras em estuário de luminosidade, cada insinuação perturbadora ou cada tentação no caminho representa importante desafio à sua capacidade de lutar e lutar para vencer. Tudo que nos chega em forma de tentações, de convites à perturbação, meus irmãos, é oportunidade para que possamos demonstrar a nossa capacidade de lutar e vencer essas intempéries. Afirmando ainda o querido Espírito Paulo Vitor, perante todas as situações da vida em que você esteja necessitando de um braço ou de um abraço que agasalhe o seu coração, busque Jesus. É certo que ele poderá chegar ao seu caminho através de um familiar atencioso ou de um amigo compreensivo. No entanto, se essas almas não surgirem na sua trilha, não se entristeça nem desanime. Abra a janela e sorva o hálito do dia ou os aromas da noite. Recolha-se por um momento em oração. Comungue com as vibrações felizes do além, registrando os murmúrios da paz. E vai Paulo Vitor fechar o seu pensamento, dizendo que devemos buscar Jesus também a socorrer os necessitados, aos sofredores, aos angustiados, e nos afirmar, fechando a página. Sim, quando saímos ao encontro dos irmãos da nossa via evolutiva, dispostos a amá-los e a servi-los, mais próximos ficamos de Jesus, usufruindo da sua áurea de harmonia. Jesus Cristo, dessa forma, é aquele amigo que sempre espera a nossa decisão de buscá-lo e de ir até ele, abrindo mão de tudo o que nos agrilhou ao mundo, a fim de nos aconchegarmos em seus braços. Ele nunca nos indagará por que demoramos tanto. Esse dia da busca é também o dia da maturidade nossa e da aceitação do Senhor. Belíssima página de Paulo Vitor, que vem nos convidar a ir ao Divino Amigo. Vamos, meus queridos irmãos, vamos ao encontro desse celeste amigo que nos aguarda há tanto tempo. Somos viajores de múltiplas existências e hoje estamos sendo convocados ao serviço do bem, na condição de trabalhadores da última hora, e não deveremos desperdiçar esta oportunidade. Conforme afirma Constantino, o Espírito Protetor, na mensagem constante do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ao se referir aos espíritas, dirá Constantino: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Há quantos séculos temos sido chamados, meus irmãos, e não quisemos penetrar na vinha do Senhor. Essa é a nossa oportunidade. E é isso que nos diz Constantino ao afirmar ainda: eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Que possamos, assim, aproveitar esse instante fugitivo na imensidade dos tempos, conforme nos afirma Constantino, e observar que Jesus é esse amigo incansável de todos nós, aquele que concedeu a maior prova de amor, como ele mesmo disse e anotou João Evangelista no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. E ao comentar essa passagem de João, Emmanuel, em seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 86, irá dizer: pelos homens, Jesus fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação.
E neste ponto, meus irmãos, nos cabe perguntar a nós mesmos: Jesus tem sido nosso amigo? Temos sido amigos do Cristo Jesus? O mesmo evangelista João anotaria em seguida, no capítulo 15, no versículo 14, a afirmativa do Cristo: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Façamos assim, queridos irmãos, que nos ouvem neste dia, o que Jesus nos manda fazer através dos seus ensinos. Envidemos esforços no trabalho do nosso próprio autoaperfeiçoamento, não esquecendo, porém, que nos momentos dos nossos mais graves testemunhos, talvez, à semelhança de Jesus, possamos não ter junto a nós os amigos mais queridos do plano físico. Pelos mais diversificados motivos, eles podem ter os seus impedimentos. Porém, tenhamos a certeza de que Jesus estará sempre conosco, sustentando-nos e dizendo aos nossos ouvidos, através dos bons amigos espirituais: tem bom ânimo, eu estou aqui. Fechando essas nossas válidas reflexões neste dia, gostaríamos de trazer ainda, nestes momentos finais, um hino que foi ouvido por Chico Xavier, junto ao leito de morte de sua cunhada, Maria Pena Xavier, quando essa estava desencarnando no dia 10 de março de 1949, em Pedro Leopoldo. O hino era cantado por inúmeras vozes queridas que estavam em torno daquele leito onde a alma estava se desprendendo do corpo. Que com este hino, chamado Hino do Repouso, possamos também, nesses momentos finais, rogar a Jesus que um dia, em tendo logrado, pelo menos, buscar sair da situação da Terra em condições um pouco melhores do que quando aqui chegamos, tenhamos a graça de, pelo menos, ouvir, na voz dos bons amigos espirituais, este belíssimo hino que nos convida à reflexão, essa página extraordinária. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No firmamento dourado rebrilha a aurora divina, porque a morte descortina vida nova com Jesus. Esquece a aflição do mundo, no seio da crença ouvida, todas as sombras da vida, todo sonho enganador. Sob a bênção da alegria, na esperança que tiveste, és a andorinha celeste, voltando ao ninho de amor. Repete agora conosco, bendita a dor santa e pura, que me deu tanta amargura e tanta consolação. E orando em paz no repouso, de alma robusta e contente, agradece alegremente a própria libertação. Descansa que além da sombra, outra aurora te espera. Abençoa a nova esfera a que o Senhor nos conduz. Dilatarás muito em breve todo o júbilo que vaza, desdobrando as próprias asas no reino da eterna luz. Oxalá permita Deus que possamos fazer por onde ouvir, nos momentos derradeiros da nossa existência, essas vozes, na certeza de que fizemos a nossa parte, nos permitindo conduzir por esse celeste amigo que se encontra guiando os passos da humanidade terrena. Que Ele, Jesus, nos abençoe e guarde a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.